Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um conteúdo. Revolução Francesa. Gente, a Revolução Francesa ela aconteceu no meados do século XVIII, ok? Ela foi de 1789 a 1792, ok, gente? Como eu falei com vocês, no meados do século XVII e XVIII, onde 80% da população francesa vivia no campo e a economia era totalmente dependente da agricultura. Em 1788 teve uma grande crise econômica, que é uma evidência da organização política, da economia social do país. Porque o regime absolutista, gente, ele encontrava-se em plena crise política causada pelos excessos de gastos governamentais com as guerras e o sustento da corte. Ok? Em 1774, gente, a nação ela era governada por Luís XVI, ok? Que vivia, não dava importância para os problemas do povo, né? Porque quando você tem um rei, o rei ele governa para o povo, um líder, né? Só que ele estava alheio, deixando para lá os interesses da maioria da população francesa, que era o povo do terceiro estado, que eu já vou falar. O rei governava o país de longe, gente, dentro do Palácio de Versalhes, ok, nos arredores de Paris. Para sustentar o governo dele, quem sustentava o governo dele eram os impostos pagos pela população mais pobre. Dessa forma, gente, para essa camada menos favorecida, a situação era insustentável, porque os impostos eram altíssimos, né? E assim começou a ter a população que convivia com a pobreza começou a reclamar, né? O povo começou a ir contra aquilo, né? O absolutismo, gente, ele começou a entrar em crise. Nós já vimos o que é um absolutismo, né? Nessa época, um governo absolutista, ou seja, o absolutismo, o reinado de Luís XVI começou a entrar em crise. As classes, como eu falei com vocês, tem o primeiro estado, que é o clero, o segundo estado, que é a nobreza, ok? O terceiro estado, que é o povo, burguesia, trabalhadores dos camponeses, como eu falei com vocês, né? As classes do primeiro estado e do segundo estado, gente, eles tinham privilégios, que era o direito de cobrar impostos e isenção dos mesmos, e sendo assim o terceiro estado que arrecadava com tudo e não possuía regalias alguma, não possuía regalia alguma, ou seja, o terceiro estado que pagava, custeava o primeiro e o segundo estado. Essa imagem aqui, gente, representa o terceiro estado aqui embaixo, o segundo e o primeiro, nas costas do terceiro estado, porque era o terceiro estado que pagava toda aquela... ele pagava todo, custeava todos os luxos do Luís XVI e sua família, do clero e da nobreza também. Ok? Aqui eu coloquei no século XVIII privilegiados o clero, a nobreza, e os não privilegiados o terceiro estado, a burguesia e o povo. Começo do fim, gente. A desorganização financeira, faltou um A ali, ok? Mas é desorganização financeira, ok? Teve um descontentamento dos grupos, do terceiro estado, podemos dizer assim, ok? O povo clamava por reformas, e assim começaram milhões de problemas em 1785, onde crises financeiras começaram a acontecer, ok? E assim, gente, ele procurou tentar com essas crises financeiras, ele tentou consertar, né? Sendo que as constantes crises financeiras do antigo regime francês e os gastos com a participação da Guerra de Independência dos Estados Unidos, que a França participou, como nós vimos no outro vídeo, né? E o Tratado do Comércio estabelecido com o governo inglês em 1786, ou seja, a medida foi favorecida a importação de manufaturados de procedência inglesa, ok? O que provocou, gente, uma crise econômica no aumento da fome entre a população. O que é manufaturar? Pessoas que vieram de lá para cá, escravos, podemos dizer assim também, ok?
As reformas econômicas, gente, diversas tentativas de reformas econômicas foram feitas pelos ministros, ok? Os ministros do rei. Aí começou com Turgot, né? Turgot, gente, ele era um economista, tá? Ele procurou controlar os gastos excessivos do rei e propôs a cobrança de impostos do primeiro e do segundo estado. O rei não gostou e tirou ele de lá. E assim colocou Necker. Necker, gente, ele deu continuidade às reformas de base. Em 1781, o ministro ele publicou relações de contas do governo e a população ficou escandalizada de tomar conhecimento com aquelas gastanças, com aqueles luxos do primeiro estado. E assim ele também foi exonerado do cargo, ok? Aí o país mergulha numa crise profunda e não havia como conter o início da revolução, porque mediante aquele estado, né, com aquele estado de crise, né, era inevitável que a própria nobreza, gente, forçou o rei a convocar uma assembleia chamada Estados Gerais. É uma reunião de todos os representantes dos 3 estados. Aqui tem a foto dos Estados Gerais, ok? Aqui tem o primeiro, segundo e terceiro estado. Estados Gerais, gente, é a reunião dos representantes de 3 estados, como eu falei com vocês, elaboração de acordos, ok? Além de oferecer ao povo francês leis mais direcionadas à democracia e com forte influência do iluminismo, ok? O Luís XVI, gente, ele tentou impedir a iniciativa por parte da burguesia. Ele proibiu o encontro, mas mesmo assim não teve como impedir o encontro. Os representantes, gente, eles se reuniram e por fim os outros 2 estados se uniram com o terceiro para formar a Assembleia Nacional Constituinte. Ok? A burguesia, gente, ela havia triunfado no início da Revolução Francesa. Aqui tem outra foto da Assembleia Nacional Constituinte. E aqui a queda da opressão, gente. O que foi a queda da opressão? A Assembleia já estava reunida, uma agitação social muito grande, crescente, e assim tomava conta das ruas, crescia, e Luís XVI ele tinha medo da possível revolução do país, sendo que a revolução começou. As pessoas começaram a se concentrar nas ruas, nas principais ruas em volta do palácio, em volta do rei para poder derrubar o rei, né? Porque você derruba o sistema financeiro da crise absolutista, você já derrubou o principal pilar, né? Depois só falta o peão, que é o rei, para você poder derrubar, né? O rei, gente, o Luís XVI, ele concentrou o seu exército nas ruas, mas nas ruas mais importantes da França, ok? Só que a população, por sua vez, procurava se armar a fim de defender a Assembleia Nacional. Sendo, gente, que de um possível ataque por parte das tropas do governo. Os primeiros combates, gente, começaram a ocorrer nas ruas da capital, tá? E em 1789 a população tomou a Bastilha. O que é a Bastilha? Deixa eu ver se eu... Aqui, a Bastilha, eu já vou voltar já. A Bastilha, gente, foi o símbolo, que era a fortaleza onde tinha um armamento, né, onde tinham presos que iam contra a monarquia. Eles derrubaram e tacaram fogo na Bastilha. Teve a queda da Bastilha, entendeu? A queda da Bastilha, gente, é nada mais e nada menos do que um símbolo para esse movimento, né? Toma-se a Bastilha, né, que era o depósito e presídio, né? A Bastilha era um símbolo de opressão política, torno a falar, pois seu interior, gente, ficava os traficantes, prisioneiros e tudo mais, as pessoas que eram contrárias ao regime monarca. Gente, outra coisa, o caos social se espalhou em toda a França, né? As pessoas estavam com armas, as pessoas estavam com enxadas, as pessoas estavam com picareta na mão, né? Tudo isso para derrubar o reinado de Luís XVI, ok? Luís XVI ele retirou as suas tropas, a nação francesa mostrou a sua força nas ruas, levando à formação de um conselho de cidadãos, administrando a França para o futuro, ok? Sendo que a formação de um corpo voluntário, gente, intitulou a Guarda Nacional, ok? Cuja chefia foi entregue ao Marquês Lafayette, ok? E assim fizeram as alterações nas estruturas da França. Uma delas foi acabar com o sistema feudal, né? Retirada de privilégios do clero e da nobreza,
e criaram a Declaração dos Direitos e Deveres do Homem. Gente, todo mundo precisa ler isso um dia, a Declaração dos Direitos e Deveres do Homem. Nasceu na França, foi para os Estados Unidos, como nós vimos no outro vídeo, e aqui no Brasil também. A Constituição, né, os direitos e deveres do homem, né, o que o homem deve, o que o homem não deve fazer dentro de uma sociedade. Isso é muito importante. Digo a vocês, se vocês não tiverem em casa, que vocês procurem na internet, ok? Em 1790 foi aprovada a Constituição Civil do Clero. Os bens da Igreja Católica eles foram confiscados, ok? E assim passaram a ser funcionários públicos, o clero, né? Em 1791, Luís XVI ele tentou fugir da França para a Áustria, só que ele não conseguiu. E ele foi pego, né, de volta, ia ser levado e foi preso. Ainda no mesmo ano, gente, ele passou a vigorar a nova Constituição, que transformava a França em uma monarquia constitucional e reorganizava o país de acordo com a teoria tríplice da divisão dos poderes de Estado, ou seja, os 3 estados poderiam opinar. Aqui é a queda da Bastilha, como eu já mostrei para vocês. E outra coisa, gente, jacobinos e girondinos. Gente, com a queda do antigo regime surgiram no país alguns clubes revolucionários, porque naquela época a França estava no alto ápice de revolução, né? Boa parte dos clubes, gente, promoveram encontros no convento dos monges jacobinos, que daí se originou a expressão Clube dos Jacobinos, ok? Para designar um dos partidos mais radicais da Revolução Francesa. E a palavra girondino, que ela se aplicava inicialmente aos cidadãos eleitos da região da Gironda, localizado no sul do país, e depois passou a ser utilizada para designar um partido político, ok? Partido político mais amplo, que incluía a nova classe em ascensão social burguesia, ok, gente? Aqui, para vocês terem a noção dos jacobinos, dos girondinos, e assinais-se a questão da esquerda e da direita. Aqui está Luís XVI e aqui estão as atividades. Página 41, 42, 43 e 44. Estou disponibilizando o gabarito para vocês. Número 1. O gabarito está um pouquinho grande. Peço que qualquer dúvida, vocês pedirem para a mãe e o pai de vocês me chamarem que eu tiro, ok? 2 e 3. 4, 5, 6... A 6 foi de novo aqui, tá? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. A 17 ficou um pouco grande, ok? Qualquer dúvida é só chamar. 18, 19, 20. E tem o tal do desafio que o livro agora está fazendo, ok? Então é isso, gente. Vamos no próximo vídeo, é a segunda parte da Revolução Francesa, ok? E espero que vocês estejam acompanhando e se cuidando, hein? Vamos lá, vamos torcer, vamos rezar para isso logo passar, para a gente estar junto na sala de aula, hein? Fiquem com Deus. Um grande abraço para vocês, hein, galerinha?